Olá, estamos ao vivo com mais um programa Verdade e Expressão, diretamente dos estúdios da TV Transamérica, o canal 59. Estamos ao vivo também pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube da TV Transamérica. Você pode participar conosco pelo nosso WhatsApp, o 41 99613 3677, pelas nossas redes sociais. E você também pode participar pelo nosso site, verdadeexpressão.com.br. Estamos ao vivo também pelo nosso site. Hoje recebo aqui mais um vereador de Curitiba pelo Partido Cidadania, Erivelto Oliveira, que é muito conhecido no ramo do jornalismo e comunicação. Boa noite, jornalista e vereador Erivelto. Uma honra recebê-lo aqui no programa. Obrigado, Rafael. Eu que agradeço o convite, né? Muito mais jornalista, vereador há apenas 5 meses, mas estamos aprendendo como tentar ajudar a cidade. Agora, Erivelto, estava vendo aqui o seu currículo, que é bem extenso na área da comunicação, até vou me tomar a liberdade aqui de falar um pouco dele. Você se formou pela Universidade Federal do Paraná em 1987, teve passagens por diversos meios de comunicação, Bandeirantes, RPC, OTV, RIC TV, CBN, fez alguns programas culturais na Globo News. Em 2017 você criou um canal no YouTube para dar oportunidade e visibilidade a negros brasileiros. Em 2016 você se filiou ao PPS, que hoje é o Cidadania, disputou uma das vagas da Câmara Municipal na última eleição, obteve 5.368 votos, ficou em 27º lugar na votação geral, mas acabou não entrando pela questão da coligação, ficou como primeiro suplente. Em 2018, ano passado, você foi candidato a deputado estadual e obteve 20.795 votos. Assumiu a cadeira de vereador em janeiro desse ano, no lugar do vereador Hélio Verbisky, que acabou assumindo um cargo no governo do estado. A primeira pergunta que eu faço para você é o seguinte: por que essa mudança drástica, se afastar da comunicação e entrar para a política? Na verdade, não é uma mudança. Eu não me afastei da comunicação, né? O que aconteceu, o que tem acontecido, Sim. É que nós temos vivido hoje no país, quem acompanha o noticiário, quem acompanha o que acontece no mundo hoje, a televisão como eu conheci não existe mais, né? A televisão de você ser o primeiro a dar uma notícia, dar a notícia exclusiva, cobrar da autoridade e tal. Hoje praticamente cada pessoa virou uma emissora de televisão, tendo um celular na mão, tendo uma câmera, você já está no mundo, né? Você pode transmitir para o mundo inteiro. E nesse começo de mudança, quando a TV começou a sentir essas mudanças por volta de 2010, por aí, a RPC, a empresa que eu trabalhava, começou a mudar os quadros, começou a enxugar, começou a demitir pessoas, enfim. E eu fui um dos sorteados nessa política. Fui para a RIC, fiquei 2 anos na RIC, mas também na verdade a gente não que eu não gostasse do trabalho, mas alguma coisa aconteceu que não deu certo. Mas eu continuo trabalhando com comunicação, eu dou palestra, dou curso, tenho o meu canal que você falou, o Brasil de Cor, tenho outros canais no YouTube. Eu não consigo me afastar da comunicação. Mas por que eu introduzi a política também como uma alternativa? Porque a política me permite ser relevante para as pessoas, embora isso possa parecer pernóstico, possa parecer demagogia, mas não é demagogia. Eu acho que o político ele tem condição de ajudar sim as pessoas, embora não seja a função do político, né, do vereador. O vereador ele tem que trabalhar em leis, tem que trabalhar em administrar o poder executivo, mas também, por que não, o vereador também ajudar aquelas pessoas que não sabem, não conseguem encontrar o caminho, não conseguem solução para os problemas. Então, a equipe que nós temos do gabinete, ela é voltada tanto para a administração do gabinete, como também para ajudar as pessoas e a comunidade quando precisa. Agora, falando ainda um pouco sobre a questão do jornalismo, você falou que teve, a partir de 2010, né, principalmente a RPC sentiu que os rumos do jornalismo, aquela possibilidade de você dar a notícia em primeira mão, mudou. Gostaria que você falasse, na sua opinião hoje, quem que vai sobreviver na comunicação, no jornalismo,
num patamar de protagonismo? De que forma que tem que se trabalhar para conseguir o protagonismo, na sua opinião? Você que tem uma vasta experiência na... Eu acho o seguinte, quem tem protagonismo hoje continua tendo. Tanto que nós temos canais de jornalistas aí com 500, 600, 700 mil inscritos, né? É um número grande de pessoas inscritas. Essas pessoas vão continuar como protagonistas e, em termos de empresa, eu imagino que mais uns 5 ou 10 anos nós vamos ter talvez as mesmas empresas que nós temos hoje, Globo, Band, sim, SBT, enfim. Só que essas empresas vão ter uma fatia muito menor do bolo. O bolo que nós temos hoje, que na década de 70 era dividido praticamente só pela Globo e os outros ficavam aí com 10% do mercado só, esse bolo foi diminuindo. E hoje a fatia para cada um é cada vez menor. Então, eu acredito que quem tem relevância hoje continua tendo relevância. Um exemplo que eu costumo dar nas palestras, o Evaristo Costa, o salário dele, informações que nós temos, que na Globo ele ganhava em torno de R$70 mil por mês. Hoje, cada post que ele faz no Instagram, ele cobra 50 mil. Então, quer dizer, é uma desproporção muito grande o que ele ganha hoje com o que ele ganhava e com a relevância que ele tem, mesmo estando fora da televisão. Então, eu acho que a relevância das pessoas continua e os veículos de comunicação vão continuar existindo, mas vão ter que se adaptar, vão ter que reduzir, vão ter que repensar a forma de atuar. Legal. Você é formado pela Universidade Federal do Paraná. Uma questão que não posso deixar de perguntar, a gente recebeu esses dias outro jornalista que também passou por lá, que agora está com um canal de jornalismo independente, sobre a questão polêmica das universidades, a questão aí envolvendo o governo federal, essa questão do corte, não corte das universidades. Qual que é a visão que você tem hoje desse assunto aí? Hoje eu estava ouvindo na Band News um comentário bem interessante, que é a questão do ensino gratuito nas universidades públicas brasileiras. Claro que eu sou favorável ao ensino gratuito, é óbvio, mas nós talvez precisemos repensar um pouco as nossas universidades. Eu não sei ainda como que a Universidade Federal do Paraná vai ser atingida pelos cortes, e a gente só vai saber disso no segundo semestre, né? E se esses cortes realmente vão ser mantidos, nós não temos essa informação, até porque... Ficou meio truncado. O governo está começando, está acertando e está errando, enfim, e também tem voltado atrás, né, em algumas questões. Então, realmente eu não sei o que vai dar essa questão a partir do segundo semestre. Mas hoje talvez a gente tenha que repensar, a conversa que a gente tem com amigos, por que o ensino é 100% gratuito? Por que você não estabelece uma taxa pequena, R$100, R$200, enfim, uma coisa mínima que você já conseguiria salvar muitas coisas em universidades? Uma taxa, não uma taxa obrigatória, mas uma taxa que as pessoas pudessem dar, cada um contribuir com o que pudesse. Porque a universidade é pública, mas só para as pessoas tirarem da universidade, as pessoas não dão nada para o ensino, né? Aí vão me dizer, não, mas nós pagamos impostos. Sim, nós pagamos impostos, mas os nossos impostos vão para outras coisas. E nós temos muitos exemplos em países da Europa, nos Estados Unidos e tal, dessas escolas colaborativas, das universidades colaborativas. Então, eu imagino que talvez a gente possa começar a repensar num modelo diferente para as nossas universidades. Que ela continue gratuita para quem não pode pagar, que ela continue pública, mas que talvez a gente possa repensar numa maneira de remunerar esse serviço que a gente tem na universidade, né? Em relação à questão política agora, falando do jornalismo político, você teve uma experiência ali como apresentador de programas de notícias, né? E a gente vê aí hoje muitos comentaristas políticos, gostaria que você falasse sobre isso, em determinados canais de comunicação, rádios grandes, dando a sua opinião, e por conta daquela divergência que a emissora vem seguindo, acaba acontecendo alguns casos, até recentemente o próprio Marco Antônio Vidia, ele teve uma divergência, acabou saindo da Jovem Pan e agora está com o canal dele lá dando a opinião que ele tem sobre o atual governo. Como que você acha como que é, você que está no papel do jornalismo,
qual que é o sentimento do jornalista? Ele estando numa emissora e tendo que seguir, às vezes, determinado, digamos, instrução da emissora, sendo que ele tem uma opinião divergente. O que você pensa sobre isso? Acho que dá para analisar essa situação de 2 ou 3 pontos de vista. O primeiro é assim, quando você vai trabalhar numa empresa, seja uma empresa de televisão, seja uma empresa de embutido, seja uma fábrica de geladeira, você vai trabalhar numa empresa, você não vai, você vai trabalhar, por exemplo, numa empresa de linha branca, você não vai querer pintar as geladeiras de cor-de-rosa porque você está trabalhando na linha branca, você não vai fazer isso. Você está trabalhando numa fábrica que faz salsicha, você não vai poder produzir queijos, porque não é o negócio da empresa. E jornalismo é a mesma coisa, você vai trabalhar num veículo que quer que você entregue um produto, quer que você entregue uma notícia. No caso do veículo que eu trabalhei a maior parte da minha profissão, da minha carreira, pedia-se que entregasse um produto que não tendesse nem para a direita, nem para a esquerda, que desse informação, que desse serviço, enfim. Se a coisa ficasse meio polêmica, você ouve os dois lados e encerra sem que o jornalista opine, né? Isso foi durante muito tempo assim. Talvez no Paraná TV, que eu apresentei durante 14, 15 anos, mais ou menos, durante talvez uns... Na verdade, o Paraná TV não, que o Paraná TV já veio um pouco diferente, mas o Jornal Estadual, que era feito por apresentadores, não se opinava nada, não podia nem sorrir às vezes os apresentadores, que sorrir podia ser que você estivesse sendo simpático à notícia. Quando começou o Paraná TV, ele já começou diferente, ele começou com a gente opinando e a gente tinha um lado, o nosso lado era a comunidade. Então sempre que tinha um problema de falta de luz, falta de água, falta de telefone, enfim, nós chamávamos as pessoas que reclamavam e nós cobrávamos da autoridade. E sempre cobrávamos do ponto de vista da comunidade. Isso foi acrescentando também em outros assuntos, a gente sempre cobrava. Em política nós nunca demos opinião, né? Em política é uma coisa mais sensível, a Globo tem os comentaristas de política, então a gente não dá opinião política. Agora, se você não concorda, e muita gente que trabalha na empresa não concorda com a opinião da empresa, mas está lá trabalhando e está fazendo o trabalho que tem que entregar. Então, é essa situação. Agora, se você não se dá bem com a empresa, se aquilo te revolta o estômago, você não consegue trabalhar ali, é o que a gente faz, pega o boné e vai embora, vai trabalhar numa outra empresa que é o que a gente tem. E hoje a gente tem muito essa possibilidade, né? Você me perguntou há pouco como é que eu acho que vai ser a comunicação do futuro, talvez ela seja com jornalistas mais felizes nas suas funções. Nós temos agora esse caso recente do Intercept, né, que surgiu como um grande veículo da esquerda. Quem está feliz, quem consome o produto do Intercept, jornalista que quer trabalhar para o Intercept, vai para o Intercept e vai ser feliz. Não vai trabalhar na Globo que ele odeia, que ele chama de lixo e tal. Então, eu acho que esse é o aspecto que a gente tem que sempre imaginar. Eu nunca me senti tolhido. Claro, as minhas opiniões, as minhas convicções, eu expresso no meu canal, no YouTube, na minha página do Facebook, eu expresso lá. Agora, dentro da empresa que eu trabalho, eu não posso expressar necessariamente a minha opinião e nem acho que é necessário em alguns casos. Certo. Agora, como vereador, você assumiu em janeiro desse ano, qual que é o balanço que você faz desse primeiro semestre na função? A gente acompanha aí que você faz lives mensais, sempre está conversando aí com a... É você que acompanha a minha live, então? Eu acompanho de todos, né? A obrigação nossa aqui de acompanhar as atividades de todos os parlamentares e você não é diferente, com certeza a gente está lá sempre observando. Então, você até estava vendo hoje, inclusive, você transportou uma ideia que você tinha na sua campanha de candidato a deputado estadual, de que faria lives mensais e agora está fazendo na função de vereador. Então, gostaria que você fizesse um balanço aí dessa sua experiência aí. Então, eu acho a live uma forma muito prática de você conversar com o eleitor, principalmente para aquele eleitor que acompanha a política, né? Essas lives, elas têm um público aí que varia de 2.000 a 5.000 pessoas, depende da live. Sim. A gente não entende muito bem como é que são esses algoritmos do Facebook. Sim. Mas é uma variação mais ou menos assim, entre 2.500, 2.000 e 5.000 pessoas que acompanham a live. Essa última agora passou de 3.000. Eu já fico satisfeito quando passa de 3.000.
É uma forma de você conversar com o eleitor diretamente. Eu não tinha feito essa proposta quando eu disputei a Câmara Municipal. Minhas propostas eram outras e a gente está trabalhando para realizar essas propostas. Mas eu achei interessante, quando eu disputei a eleição para deputado, eu fiz essa promessa de fazer uma live todo mês. E como entrei na Câmara, eu falei, bom, vou fazer aquilo que eu tinha prometido para deputado. Então nós estamos entrando agora no 7º mês e eu já fiz 6 lives. A primeira em janeiro, que eu tinha acabado de assumir, falei da expectativa que eu tinha. E aí, cada final de mês, a gente faz uma live. E também no gabinete, nós fazemos uma reunião com toda a equipe, uma vez por mês, normalmente antes da live, para sentir o que cada um produziu, o que cada um, se está todo mundo satisfeito, se está insatisfeito com o que está funcionando, o que não está funcionando. É um feedback bem interessante para a gente até analisar o trabalho. E à medida que essas lives foram ocorrendo, eu tenho sentido assim uma pequena evolução. Ainda não é uma evolução como eu gostaria ainda não apresentei 10 projetos, 20 projetos, mas já apresentei 2 projetos, se a memória não me falha, e tem mais um que está para entrar, mas a gente não posso comentar porque evitar que ele seja deturpado, enfim. Mas a gente vai apresentar mais 2 projetos na volta em agosto, que já estamos gestando. Agora, no recesso, nós vamos trabalhar em mais projetos com a equipe, porque uma das coisas que eu coloquei é a seguinte: o mandato é meu, mas eu sou a figura oficial do mandato, eu assino as ideias. Mas as ideias podem ser de qualquer pessoa do gabinete, pode ser de qualquer parente, pode ser de qualquer amigo, uma conversa de bar. De repente você conversa uma coisa ali que parece absurda, não é, sabe? Você consegue transformar isso numa coisa legal para as pessoas. Então, essa live agora da última sexta-feira, que foi o último dia útil do mês, eu falei principalmente de uma proposição minha, que é para que a mesa diretora da Câmara não aceite mais projetos de nome de rua. Sim. Porque os vereadores são sempre zoados, né, por aí quando vão. Já deu nome para rua, já deu nome para praça. É uma função do vereador, é importante você ter o nome da rua, e principalmente para quem mora numa rua que não tem nome, não tem CEP, sabe o que isso significa. Você não consegue ter a cidadania plena quando você não tem um endereço. Mas também não adianta você homenagear uma pessoa, dar o nome para ela de uma rua e você não ter rua para nominar. Então nós temos hoje em Curitiba mais de, são 350, se não me falha a memória, nomes dados a ruas e ruas que não existe ruas. Tem os nomes, mas não tem as ruas. Não tem a rua para receber esse nome. Então, vamos buscar uma alternativa, vamos, sei lá, rebatizar ruas que têm nome de fruta, nome de árvore, alguma situação assim, ou quando criasse um loteamento, a gente resolve, mas que não fique nessa situação de ficar dando nome de rua. Foi uma discussão importante na Câmara que nós tivemos e acho que avançamos nesse sentido. Foi aprovado. Vamos ver agora se vai entrar efetivamente na prática, né? E agora, então, só para entender melhor aí, então, por exemplo, esses 350 nomes de rua que tem aí pendente, né, que estão esperando abrir uma rua ou mudar o nome de outra rua, vão ficar na fila daí. É uma fila, na verdade é uma fila que acontece. Nós fizemos algumas, eu uso o meu conhecimento de jornalista, né? As matérias que eu apresento na Câmara, normalmente elas vêm junto com uma reportagem, vêm junto com uma entrevista, vêm com uma apuração. E nós entrevistamos alguns homenageados, parentes de homenageados, gente que está esperando desde 2014, desde 2012. E aí, algumas das frases dessas pessoas, que está até na minha página no Facebook, diz assim: a sensação que a gente tem é que a gente foi enganado, porque chegam, fazem uma homenagem, a gente recebe um diploma, uma festa e tudo mais, e daí aquela homenagem não se concretiza. Então, para que a homenagem se concretize, eu acho que... E não é proibir vereador de dar nome de rua, em absoluto, não é isso. É só que a homenagem que o vereador faça, ela tenha começo, meio e fim. Inclusive, essa semana mesmo, na última semana de sessão, 2 vereadores propuseram um nome de um CEMEI, não CEMEI, nenhuma praça, e a outro nome de uma rua, e esses 2 nomes já estão ligados a uma praça e uma rua que existem. Sim. E que vão ser nominados. Então, é nesse sentido, é só para a gente não ficar perdendo tempo com esse tipo de coisa. Certo. Uma outra coisa um outro projeto de lei que você apresentou é a questão da tolerância
nos estacionamentos dos hospitais. Você está sabendo mais que eu. De meia hora, tolerância de meia hora. Você poderia detalhar melhor aí? Esse projeto está em discussão, deve estar nas comissões agora, deve vir também no segundo semestre. Nós temos uma resistência muito grande quando nós falamos em gratuidade, quando falamos em abrir mão de algumas coisas, principalmente porque nós estamos ingerindo na iniciativa privada, né? Mas eu entendo que nós estamos ingerindo na iniciativa privada pelo bem maior do cidadão. Então, é uma discussão que nós temos que ter e depois, se a lei surgir com algum erro, temos os advogados aí, né, que podem entrar com ações, enfim. Mas eu acho que é uma questão muito simples. Você sai de casa, se você está à 1 da manhã em casa, um parente seu passa mal, você sai de chinelo às vezes, no chinelo não pode dirigir, mas você põe um tênis de qualquer jeito, nem põe uma calça, sai de pijama mesmo, pega a carteira de motorista e vai para o hospital, tá? Chega no hospital, tem uma cancela, você tem que passar a cancela, tem que deixar a pessoa lá. Na hora de sair, você tem que pagar. Então, e de repente você nem tem o dinheiro ali, não porque você não tenha o dinheiro, e muitas pessoas não têm, mas pode ser que você tenha o dinheiro e não tenha levado, ou as pessoas realmente não têm dinheiro para pagar estacionamento, que são bem caros em alguns casos. Então a pessoa não tem dinheiro para pagar, fica aquele impasse, fica aquela situação desagradável ali. Então eu proponho que nos hospitais que têm o estacionamento, que eles tenham uma tolerância de meia hora para quando uma pessoa vai levar alguém, ela consiga. Normalmente você vai com um idoso, com uma pessoa doente, que está com dor, que tem dificuldade para descer do carro, enfim. Você leva a pessoa, deixa a pessoa no guichê, começa o atendimento, daí se você quiser deixar o carro, você deixa. Agora, se você quiser tirar o seu carro para não pagar estacionamento, você vai, tira o carro e estaciona na rua, estaciona em outro lugar. Então eu acho que é uma lei para preservar, principalmente, um direito do cidadão, que é de não pagar um serviço que, se ele não quer um serviço, é um direito que ele tem de se arrepender até 15, 20 minutos. É o que acontece hoje, por exemplo, em shoppings, né? Em Curitiba, todos os shoppings têm 15, 20 minutos, aí varia um pouquinho de shopping para shopping, mas eu acho que é fundamental você ter essa tolerância aumentada. Uma outra questão, vamos tocar nesse assunto, até o Sérgio Leite, que mandou a pergunta antes do programa, e ele está acompanhando a gente aqui agora. Um abraço, Sérgio. Sobre a questão da segurança pública em Curitiba, ele fala, uma pergunta bem abrangente, porque ele fala segurança pública no estado do Paraná. E daí eu já incremento essa pergunta e peço para que você fale sobre a questão das armas. Qual que é o seu posicionamento hoje sobre a questão de armas, liberação, flexibilização das armas? Olha, porque isso impacta todo mundo, né? Assim, até os meus 18 anos de idade, eu conhecia a arma só de ouvir falar, né? Daí fui servir o Exército no quartel do Boqueirão, aqui em Curitiba, na artilharia. Atirei com fuzil, com revólver, com metralhadora, com canhão de 75, de 105, de 122 milímetros, bazuca, todos os armamentos atirei. Passou aquilo, eu sinceramente eu não vejo sentido em você armar pessoas. Acho que as pessoas dizem que é a segurança delas, enfim, eu sou contra armamento, eu não tenho arma, não uso arma, e não que eu não saiba usar, eu sei atirar, enfim. Mas eu sou contra o armamento, acho que não é o caso para mim. E também sou contra a liberação como quer se fazer hoje. Nós podemos ter aí um velho oeste de novo, né? As pessoas... aconteceu até a semana passada, aí uma pessoa que brigou, voltou, foi para casa, pegou a arma, voltou e atirou em 2, 3 pessoas. Então, não foi aqui no Paraná, foi uma história que eu vi no jornal, não lembro onde aconteceu. Mas é o tipo da reação que, imagina no trânsito, né? A gente tem um trânsito horrível em Curitiba. Você vai ter uma pessoa que vai fechar o outro e o cara vai apontar uma arma no vidro do carro. Eu acho que a gente vai ter uma situação bem complicada se for aprovado como está. Então, é a minha opinião. Eu sou contra o armamento. Acho que não é dessa maneira que a gente vai resolver a questão da segurança. Até porque muita gente que tem arma acaba perdendo a arma por bandido, né? Sim. E a maioria das armas que circulam, maioria não, mas grande parte das armas que circula hoje são de particulares. E bandido rouba até empresa de vigilância, né? Não vai roubar, então, gente que tem arma em casa. Em relação a Curitiba, você que é
mora há anos na capital, ela cresceu muito, né? A gente tem aí uma população bem grande hoje, muitas pessoas da região metropolitana vindo aqui trabalhar. A gente tem, principalmente no centro da cidade, a gente tem um problema com o tráfico de drogas ali, né? Principalmente na parte noturna. A violência aumentou muito. Qual que é a leitura que você faz sobre a questão da segurança pública em Curitiba? A gente tem que pensar, quando a gente fala em segurança pública, isso é responsabilidade, na verdade, do Estado, né? Polícia Militar, Polícia Civil, que mantém a segurança pública. Nós temos em Curitiba a Guarda Municipal, temos a Secretaria de... como é que é o nome da Secretaria Municipal? Secretaria de Defesa Social, que tem uma política também voltada para a segurança pública, mas não é no âmbito geral de planejamento e tudo mais. Mas Curitiba deve ganhar no segundo semestre um projeto que a Câmara votou, inclusive, uns 2 meses atrás, que é o projeto Muralha Digital. Inclusive, eu estava conversando com você, né, Rafael, antes de começar o programa, até para ouvir o secretário de Defesa Social sobre esse projeto. Mas, basicamente, para vocês entenderem, nós vamos ter câmeras de vigilância hoje espalhadas pela cidade inteira, câmeras com qualidade HD, que você consegue identificar pessoas com reconhecimento facial, cobrir toda a cidade com câmeras do município e também câmeras de particulares que quiserem entrar nesse projeto da muralha. Então é um projeto muito interessante e isso com certeza aumenta a segurança, porque é óbvio que se a pessoa sabe que ela está sendo filmada, ou que ela está sendo vigiada, ela vai procurar uma outra freguesia, como a gente costumava dizer no meu tempo. Isso, então, o monitoramento da cidade acho que é um dado importante para a segurança. É óbvio que Curitiba não é uma cidade perfeita, é óbvio que a gente tem crimes bárbaros na cidade, mas se nós formos comparar com Rio de Janeiro, com São Paulo, com Vitória, São Paulo não, que São Paulo também a criminalidade baixou bastante, mas Rio de Janeiro, Vitória, Porto Alegre, nós estamos muito à frente nesse sentido. É óbvio que tem roubo, que tem homicídios e tudo mais, mas não tanto assim como a gente já teve no passado. Legal, eu estou com o vereador de Curitiba, do Cidadania, ao vivo aqui, Erivelto Oliveira, ele falando um pouco aí do seu mandato e das principais ações na cidade de Curitiba. Tem uma pergunta aqui, vereador Erivelto, que eu não posso deixar de passar, que ele é um telespectador assíduo do programa. O nome dele ele é de Almirante Tamandaré, o nome dele é Robinho. Ele pergunta aqui, é uma pergunta difícil, ele pergunta aqui por que algumas pessoas relutam em aceitar que o país tem uma dívida com o povo preto. Aliás, eu vou emendar essa pergunta e já anunciar que semana que vem vai vir o presidente da Verdade Negra, a presidente da Comissão da OAB da Verdade Negra. Eles estão produzindo aqui no estado do Paraná um documento sobre as atividades dos negros no Paraná, e é um trabalho que eles estão fazendo lá na OAB que vai durar um bom tempo. Ele vai vir falar desse tema aí na semana que vem. Bom, como é que é o nome dele mesmo, perdão? Robinho. Robinho. Respondendo o Robinho e a outras pessoas que têm essa dúvida, o Brasil é um país cheio de dívidas, né? Nós temos, e se nós formos voltar no tempo mesmo, talvez a maior dívida que nós tenhamos no país seja com os índios, né? Os portugueses chegaram aqui, não eram donos da terra, ela era habitada por índios que foram massacrados, foram jogados para o interior do país, foram mortos, foram escravizados também. Então, e hoje a gente quase não ouve falar nos direitos dos índios, ou tratamos os índios quase como quase como não pessoas, né? Um ser inferior. Então nós temos muitas dívidas. Em relação aos negros, é óbvio que o país tem dívidas com os negros, mas não sei se a gente consegue fazer. Existem alguns movimentos que defendem que os negros brasileiros têm o direito a uma política de reparação, mais ou menos como aconteceu com os judeus na Segunda Guerra, ou como aconteceu aqui no Brasil mesmo com os anistiados, com os presos políticos, que até têm vencimentos, né, ganham dinheiro em função disso. Eu acho que isso para o Brasil é uma coisa mais ou menos impossível pelo tamanho da população negra hoje no país, que é em torno de
55% dos brasileiros hoje são negros ou pardos, então é uma população muito grande. Você me pergunta por que as pessoas relutam. Eu acho que só reluta em admitir que existe uma dívida quem não conhece a história, quem não conhece o miolo desse país chamado Brasil, como é que ele se formou, como é que foi o período de escravidão, como é que até um pouco mais de 100 anos atrás a gente tinha negros sendo vendidos em jornais, né? Vende-se casal de negros só faltava dizer com cria no pé, né? Casal de negros com bebê que valiam mais, enfim. Isso é uma coisa que qualquer pessoa vai numa biblioteca e pega um jornal de 1860, 70, você vai encontrar esse tipo de notícia. Então, é óbvio que existe uma dívida, mas eu acho que o momento que nós vivemos hoje, nós temos que parar um pouco de ficar chorando o leite derramado e temos que partir para outra. Eu não pertenço a nenhum movimento negro, mas eu criei um canal, até o Rafael falou no começo do programa, que chama Brasil de Cor. E por que eu criei esse canal? Porque eu acho que os negros não aparecem, né? Você vê muito poucos negros em televisão, aparecendo em jornais, em telejornais, dando entrevistas em programas de entrevistas noturnos, na rua mesmo a gente não vê, em shoppings a gente não vê. E eu comecei a me perguntar onde estavam esses negros. E criei esse canal que se chama Brasil de Cor para entrevistar negros brasileiros. Esse canal já está indo para o 3º ano, agora no final de novembro, agora ele completa 3 anos. Eu entrevistei mais de 50 negros já, de todas as matizes. Tem médico, tem advogado, tem engenheiro, tem músico, bailarino, professor, palestrante. E é exatamente isso. O negro ele se tornou invisível, de certa maneira. Parece que ele é invisível para o Brasil. E talvez a gente tenha que parar um pouco de ficar dizendo, puxa, olhem para mim e faça-se ser visto, sabe? Eu estou aqui, eu sou a maioria dessa população, eu tenho os meus direitos, eu vou lutar por eles. Acho que essa é a melhor postura para você aparecer, não só no Brasil de Cor, mas para você aparecer no Brasil. Uma outra questão, eu já estou emendando o assunto, a questão das cotas nas universidades. Qual que é a sua opinião? Porque a gente vê tanta distorção sobre isso, gostaria de ouvir a sua opinião. Então, essa é uma pergunta recorrente, sempre me fizeram, eu respondi essa pergunta até uns 2, 3 anos atrás de uma maneira e mudei a resposta, embora a minha opinião não tenha mudado. Tá? Eu sou contrário às cotas, então eu jamais vou usar as cotas para mim. Poderia usar para serviço, para passar em concurso, alguma coisa assim, e não usaria as cotas. Mas depois de muita argumentação, não que tenham me convencido de que as cotas são positivas, mas eu acho que as cotas, de certa maneira, elas deixam, em algumas funções, elas deixam o negro mais próximo de conquistar um espaço na sociedade. Mas eu não concordo exatamente com o critério de cotas. E aí vem uma série de razões, a forma que eu fui criado, os meus pais nunca me trataram de uma maneira, sempre diziam para mim, você não é diferente por você ser negro. Você é negro, mas você tem 2 pés, tem 2 pernas, uma boca, um cérebro, sabe? Você vê, você ri, você faz como todo mundo. Então, desde criança, eu sempre fui proativo. Eu nunca tive problema de... Se uma criança me chamava de macaco, eu chamava a criança de gordo e estava tudo certo. Né? Eu nunca tive esse problema assim. Então, por isso que eu não sou favorável, mas respeito quem usa, digamos assim. E você, na sua vida profissional, assim, você já sofreu algum tipo de preconceito, assim, ou não? Não, eu até brinco com o nome do canal Brasil de Cor, que uma vez aconteceu. Claro, as pessoas... Tem gente que não gosta de preto, não tenho culpa, né? Lamento. Pode ser que quando eu saia, ou quando eu vou chegar, alguém, puxa, é um negro que vem me entrevistar, pode ser que isso aconteça. Mas também não, sabe, estou andando e andando para isso. Como eu digo para você, eu sou muito mais eu nessa questão. Então não fico perdendo tempo com isso. Mas uma vez eu fui entrevistar um médico do hospital evangélico, o hospital estava fazendo alguma coisa errada, que eu não me lembro exatamente o que era, e eu fui entrevistar esse médico, o médico disse que ele tinha feito uma coisa, eu disse que ele tinha feito outra, enfim, aquele embate normal de entrevista.
E no dia seguinte ele deu uma entrevista para a Tribuna do Paraná dizendo assim, um repórter de cor da TV Paranaense esteve aqui e me chamou de mentiroso. E eu não sou mentiroso e tal e tal. E aí o meu chefe na época até chamou, você quer tomar alguma providência? Ele falou que você é de cor. Eu falei, e daí? Ele me chamou, né? Antigamente de cor, para quem não conhece o termo, é um termo que se usa para se referir às pessoas negras, né? Mas uma forma até um pouco pejorativa, um pouco... Eu falei, não, deixa quieto, isso aí não me atinge. E aí passaram-se esses anos e eu achei legal até batizar o meu canal de Brasil de Cor, que é uma forma de chamar os negros, era uma forma de chamar os negros nos anos 60 e 70, tem até uma música que a Elis Regina gravou, Eu Quero um Homem de Cor, né? Então é uma forma de você transformar o seu limão numa limonada. Legal. Agora tem um outro tema que afeta toda a população de Curitiba, região metropolitana, que é a questão da tarifa, que o Cidadania tem um prefeito em Araucária, que é me fugiu o nome dele aqui, o prefeito de Araucária do Cidadania. Já me lembro. Issan, que tem lá em Araucária, a gente tem uma tarifa bem abaixo do que é aqui de Curitiba. Você já deve ter estudado, se batido aí em relação a essa questão da tarifa de ônibus. Qual que é a sua opinião? Porque a gente vê aí, passa a gestão e sempre aquela discussão, tem que abrir a caixa preta, não tem que abrir, como que faz? E lá em Araucária a gente tem um valor diferenciado. R$ 2,65. R$ 2,65 e aqui em Curitiba é R$ 4,50. Então você tem uma diferença de R$ 1,90. O que, na sua opinião, deve ser feito para tentar otimizar aí, tentar reduzir esses valores? E se é possível reduzir? Olha, de certa maneira eu tenho batido nessa tecla, principalmente nos últimos 2 meses. Eu já pensava nisso quando fui candidato a vereador lá em 2016, embora não achasse que isso não era possível. Mas depois, começando a estudar essa questão de tarifa e de preço, eu passei a defender não só que a tarifa de ônibus em Curitiba baixe, mas que nós andemos todos em Curitiba, se for o caso, de graça. Uhum. É possível fazer isso? É possível. É difícil? É muito difícil. Mas um pensamento que nós temos que ter na cabeça. Em Araucária, especificamente, o que foi feito foram algumas medidas. A primeira foi, que eu acho que é básico para a gente fazer aqui, você tem que renegociar os contratos. Tem que abrir os contratos, renegociar, principalmente alguns custos que os contratos têm, que vêm lá de 20, 30 anos, que hoje nem existem mais, né? Lá em Araucária houve isso, de repente uma faxineira de ônibus que custava 0,0 alguma coisa, mas são valores que no final fazem a diferença. Uhum. Então eles fizeram primeiro uma repactuação dos contratos, sem que os empresários tivessem perdido, só você fazendo realmente uma limpeza técnica nos contratos. Fizeram um remanejamento das linhas, e isso é uma coisa que em Curitiba nós temos muitas linhas que fazem percursos iguais durante um longo trecho. Se você tirar essas linhas de circulação, talvez você consiga também diminuir. Eles adotaram lá a publicidade. Em Curitiba a publicidade em ônibus é permitida, mas não é usada, porque a prefeitura prefere usar a publicidade só para assuntos, para vacinação, campanhas institucionais, né? E eu acho que é um grande espaço que nós perdemos, mas a gente pode buscar outras formas também. 2 meses atrás, por isso que esse assunto voltou, vou até dizer o nome do vereador Giovanni, lá da Câmara, levou uma pessoa na Câmara que disse que se todos os empresários, todas as pessoas que trabalhassem em Curitiba tivessem o Vale Transporte pago pelos seus patrões, só com esse pagamento nós já chegaríamos a R$1 bilhão por ano, que é o valor que custa o transporte. Não é bem assim o cálculo, porque a gente tem que fazer algumas ressalvas e tudo mais, tem empresas que iriam pagar 2 vezes, enfim, mas é um bom começo para você pensar de uma maneira diferente. Eu costumo dizer não, a gente tem ouvido muito dizendo atualmente que é preciso pensar fora da caixa, é preciso pensar diferente, é preciso fazer as coisas de outra maneira. Em 2025, a Prefeitura vai fazer um novo contrato de licitação. Então, a hora da gente pensar fora da caixa é agora. Por que nós temos que pagar a tarifa? Como é que a gente faz para ter ônibus de graça? Nós temos hoje
A cidade de Dunkerque, na França, que é transporte gratuito para todo mundo desde outubro do ano passado. Temos uma cidade na Austrália, Penn, na Austrália, que ela tem um anel central da cidade, uma área mais ou menos aqui de Curitiba, que fosse do Centro Cívico até o Água Verde, por exemplo. Ninguém paga passagem. Em Miami, nós temos um bondinho que circula no sentido horário e um outro no sentido norte-sul da cidade, que não só é gratuito, como também é autônomo. Ele não tem condutor, né? Autônomo ou autômato, né? Não tem condutor. Enfim, existem vários exemplos que ou a tarifa baixou ou a tarifa não existe. Na Estônia, ninguém paga passagem na Estônia. Ah, mas a Estônia é um país do tamanho do Paraná, mas é um país, né? E as pessoas não pagam, e não significa que as pessoas não pagam e o transporte é uma bagunça. Muito pelo contrário. As pessoas têm que se inscrever, quando elas passam na roleta, o nome dela fica registrado. Inclusive a questão de segurança que nós falamos há pouco, né? Você consegue mapear o caminho que uma pessoa fez, até para a segurança da própria pessoa. Se a pessoa diz que saiu de casa, foi para o trabalho, do trabalho foi para a praça e da praça voltou para casa de ônibus, ela fez isso mesmo, está aqui comprovado no transporte da pessoa. Então, é possível sim nós termos passagem de graça. Mas nós temos que mexer em algumas coisas. Nós vamos ter que ir atrás de patrocínio, vamos ter que ir atrás dos empresários, e isso traz uma série de benefícios para as cidades que já adotaram. Aumenta o movimento no comércio das cidades, porque as pessoas... O movimento no transporte gratuito, ele não aumenta em 100%, 200%, ele aumenta em 30%, 40%. Porque tem gente que vai preferir o carro ainda, nós temos outras formas de transporte, enfim. Mas nós vamos ter aumento de movimento no centro, vamos ter diminuição de transporte de veículos no centro, quer dizer, as cidades mais amistosas nesse sentido, diminuição de poluição. Então são algumas vantagens, só para citar 3 delas que nós teríamos, além, é claro, da vantagem financeira, né? As pessoas gastam hoje, quem usa ônibus 2 vezes por dia, gasta aí R$160, R$170 por mês só em transporte. Esse dinheiro pode ser usado perfeitamente em outra coisa. Uma outra questão sensível no que se refere à saúde é a terceirização das unidades de pronto atendimento. Eu queria saber a sua opinião aí, que o prefeito até está numa polêmica em relação a isso aí. Olha, assim, o servidor público é fundamental para alguns setores do serviço público. Você ter um servidor público de carreira, uma pessoa dedicada e tudo mais. Só que nós temos percebido também que esse servidor público, hoje nos principais equipamentos de educação, de saúde, está faltando gente, né? Então, o que a prefeitura fez esse ano, e nós votamos lá na Câmara, e deu uma confusão, deu protesto e tudo mais, mas é uma questão de você entender o que acontece. Você ter uma escola que precisa de 100 professores e está com 40. Para você fazer um concurso público, ainda mais nessa fase que nós estamos vivendo no país, e contratar servidor público é mais caro do que você contratar um servidor temporário. Então, eu sou contra o funcionário público? Não, mas eu também não sou contra o cidadão. Então, é mais prático você contratar 60 temporários para atender a necessidade imediata do cidadão, contrata esse temporário por 2 anos, ou até o período que ele pode ficar, e se nesse período a prefeitura conseguir fazer um concurso, conseguir chamar servidores públicos concursados, melhor. Mas se não conseguir, o cidadão também não pode pagar essa conta e ficar sem o atendimento de saúde, sem a escola, sem creche. Legal, a gente vai ter eleições no ano que vem, municipais. Temos uma alteração muito relevante no jogo, aí, na regra eleitoral, que é a questão da impossibilidade de coligações proporcionais. Historicamente, aí, o Cidadania vem sempre fazendo coligações aí. Eu gostaria que você falasse o que você acha dessa mudança. Claro que a gente tem que ver se não vai ter nenhuma alteração até outubro, né? Que ainda, muito embora eu acho difícil, ainda tem uma pequena cogitação que pode mudar alguma coisa até outubro, dependendo do Congresso. Mas você acha positivo o fim das coligações proporcionais? Na verdade, o Cidadania ele não coligou nas eleições proporcionais de 2016, né? O PPS foi com chapa pura. Sim. E até por isso que eu acabei ficando em 27º lugar como candidato
individual e não fui eleito para a vaga de imediato. E nem na eleição de 2016 para deputado... 2018 para deputado estadual. Também o PPS estava só na majoritária. Só na majoritária que o PPS coligou. Essa opção foi uma opção de momento, né? e agora vai ser uma necessidade. Eu creio que o partido tenha que buscar quadros, tenha que buscar gente, porque senão vai ser difícil fazer. Nós perdemos recentemente aí um candidato que seria o segundo suplente da chapa, que fez 4.900 votos, se não me falha a memória. 4.900 não, 4.100 votos, se não me falha a memória. E eu fiz 5.268, que você falou? 5.368. Já esqueci o número. Então esse fez 4.900, que também seria eleito, ficaria ali entre os 30 melhores candidatos. Uhum. E ele saiu do PPS, então o partido vai ter que ir atrás de gente que tenha votos também, porque senão corre o risco de fazer 15 mil votos um candidato e não fazer uma vaga. Então, nós vamos ter que trabalhar muito essa questão aí, não sei como é que isso vai ser feito. Agora, a partir do segundo semestre, com certeza vamos chamar o diretório para discutir essa questão de 2019. Mas você entende que para 2020. Você entende que é benéfico? Porque a gente vai acabar com aquela figura lá de ter partidos dominados por poucas pessoas e que daí chega lá na frente e fazem coligações na proporcional. Hoje o partido vai ter que ter pelo menos uma base eleitoral para ele se sustentar. Então, como eu digo para você, para o PPS, nas duas últimas eleições, já foi essa experiência. Sim. O temor que eu tenho é que, em função do quociente eleitoral possa ficar em torno de 25 mil votos para você eleger um vereador, um partido como o PPS não ter, porque ele não teve 50 mil para eleger 2. E talvez, numa situação como essa, não ter 25 mil para eleger um. Né? Porque o vereador Hélio, que está no governo, a gente não sabe se ele vai continuar no governo, se ele vai disputar a eleição no ano que vem. Então, se ele não disputa, são 7 mil votos a menos. Com a saída do Diogo Bussi, são 4 mil, quase 5 mil votos a menos. Então, só com esses dois candidatos, o partido perde 12 mil votos. Quase metade do votos. Quase metade dos votos para eleger um vereador. Claro que existe a renovação, tem gente que entra, tem gente que vai levantar isso daí. Mas nós temos que estar atentos para não ocorrer um problema como o que eu falei. Você fazer uma votação espetacular e não se eleger por faltar voto para o partido. A gente está numa discussão... Todos os partidos estão numa discussão em relação a essa questão da cláusula de barreira e não é diferente o Cidadania. Vocês fizeram uma ampla discussão, mudaram o nome do partido, de PPS para Cidadania. Como que está aí a posição hoje? Por que teve? O PPS passou. Está na cláusula de barreira. Mas teve um determinado momento atrás que tinha até uma possibilidade de fusão. Uma das possibilidades era com a rede, né? Uma possibilidade de fusão. A rede acabou não entrando, mas aí foram alguns movimentos aí de esquerda, de centro-esquerda, que entraram para formar o Cidadania. Mas nós, digamos, o Cidadania aqui em Curitiba ainda não começou o trabalho realmente de digamos, angariar filiados e mostrar o trabalho para o eleitor. Até porque nós ainda, apesar da eleição ser já no ano que vem, né, nós ainda tem muito tempo ainda para você trabalhar essa questão. Mas o PPS não estava enfrentando o problema de cláusula de barreira ainda, estava, digamos assim, próximo do limite, mas ainda melhor do que a situação da rede, do PV, partidos com mais dificuldade. E em relação à eleição majoritária para prefeito, como que se enxerga hoje, avalia a atual gestão do Rafael Greca e como que o Cidadania vai se posicionar aí claro que como você falou, de repente é cedo para dar uma resposta como essa, mas a gente tem que perguntar como que o Cidadania vai se posicionar aí nas eleições para prefeito. Olha, do que eu conheço de política, e acho que as pessoas que acompanham Transamérica nesse momento, vão entender quem está no comando normalmente tem alguma vantagem. Sim. Principalmente se não estiver fazendo nada de muito errado. O posicionamento do prefeito Rafael Greca é um posicionamento forte, é um político que briga com funcionalismo, briga pelas suas causas, enfim. Ele não se dá bem com todo mundo,
mas talvez se nós pegarmos aí uma avaliação dele, ele seja aí com 40%, 40%, não sei qual é a avaliação do prefeito nesse momento. A base dele fala em 60% de aprovação, né? Então, 60% de aprovação, mas ainda tem 1 ano e meio pela frente, né? Muita coisa vai aparecer, nós temos aí o ex-prefeito Gustavo Frutti, que talvez entre, temos o Neyley Pervot, que foi o segundo turno com o Greco ano passado, temos muitos candidatos que vão surgir aí na cidade, o Novo vai lançar um candidato. Fazendo até prova aí, né? Está fazendo uma prova seleção. Para fazer. Então, assim, nós vamos ter uma eleição diferente no ano que vem. Eu acho que quem está no cargo tem vantagens, mas não significa que por estar no cargo ele já esteja eleito. Estava lendo hoje. Nós temos o próprio vice-prefeito, né, Eduardo Pimentel, que tem sido procurado aí por vários partidos. Muita gente gosta dele, acha que ele tem um perfil. Sim. Então, até isso, vamos saber como é que o prefeito vai lidar com o vice, com o protagonismo que o Pimentel está adotando, está ganhando. Então, é uma pergunta de difícil resposta, mas eu diria para você o seguinte, nós vamos ter o ano que vem uma eleição bem atípica, bem brigada, já se fala aí talvez em 20 candidatos, né, para a eleição. Então, essa era a minha pergunta, com essa alteração na legislação eleitoral, você acha que vamos ter mais candidatos a prefeito por conta dessa alteração? Independentemente da alteração, porque só aqui brincando eu já falei uns 8 nomes, né? Fora as pessoas que ainda acham que podem ser candidatas e aquele candidato surpresa que pode surgir ainda até o final do ano. Nós temos até abril do ano que vem para filiação partidária, né? Sim. Então, de repente, quem ainda nem está afiliado a um partido pode surgir um Luciano Huck aqui em Curitiba, de repente, para ser um candidato. Tem o Francisquini também. Francisquini também é pré-candidato, o Goura também, mas o Goura é do Gustavo, né? Enfim, tem muitos candidatos, né? A própria Maria Vitória está sendo cotada para ser vice. Enfim, eu acho que o xadrez político ainda vai ter muita movimentação. A gente está no começo da partida ainda para a eleição. Eu acredito que até abril aí, após abril a gente tem mais ou menos o desenho, porque a gente vai saber aí os partidos como que se configuraram, pelo menos as chapas, né, de vereador. E logicamente que se não tiver uma chapa de vereador por trás, é muito difícil você sair só solo, né? Candidato a prefeito, fica complicado. As duas coisas são complicadas, né? Um partido, quando ele não tem uma candidatura majoritária, sim, a candidatura de proporcional sofre, né? E o contrário também, sim, quando tem só uma candidatura proporcional, sofre quando não tem uma candidatura majoritária. Então, vamos ver o que acontece aí nos próximos meses, principalmente até dezembro desse ano. E no seu caso, o que você vê na sua carreira aí política? Como que você vê o futuro? Você pretende concorrer ano que vem? Eu pretendo chegar à presidência lá por 2040. Tem um projeto de deputado estadual, federal? Como que você imagina para frente? A ordem natural das coisas, né? Esse mandato que eu estou cumprindo agora, como eu sou suplente, é um mandato que ele pode ir até dezembro de 2020 ou ele pode ir até segunda-feira. Sim. Porque é uma situação que, não que o vereador Hélio Virbisky vá sair do governo, mas é uma situação que não depende dele. Sim. Ele é um funcionário do governo do Estado, está trabalhando no governo nessa função, ele gosta da função, está exercendo bem, o objetivo dele é ficar até dezembro de 2020, mas algum incidente nesse caminho pode acontecer. Então, independentemente do que acontecer, se eu ficar 1 mês, 2 meses ou 1 ano e meio, a próxima eleição eu pretendo disputar como candidato a vereador de novo. Sim. Né? Daí vai ficar tudo no C, né? Uhum. Preciso fazer uma votação melhor, sentir se o meu trabalho está aparecendo, eu não tenho esse feedback, não tenho essa condição de saber como é que estão me avaliando, eu só tenho condição de saber essa avaliação na urna. Na urna, certo. Então, saber disso. Uma próxima eleição para deputado, possivelmente, mas também, se não me eleger, seria, na minha cabeça, seria a última. Acho que 2 tentativas são mais do que suficientes, você não consegue. Mas o Lula tentou 4, 5 vezes a presidência, mas eu não tenho esse ânimo todo, esse espírito todo. Eu tento 1 vez, 2 vezes, e também se eu não me eleger vereador na próxima eleição, também a questão de vereador se encerra por aí. Legal. Até porque é aquilo, né? As pessoas costumam dizer, vereador não é profissão. Realmente não é. A minha profissão é jornalista. Eu sou jornalista, estudei para isso, me formei para isso, trabalho com isso, quero continuar trabalhando nessa área, se não como eu trabalhava 10 anos atrás, mas fazendo outras coisas no jornalismo.
Então, a minha profissão é jornalista. Agora, é legal você atender a cidade, atender a comunidade, trabalhar, enfim, participar das discussões políticas. É bacana você fazer isso tendo um mandato. Não vou negar que isso não acontece, porque isso é real. Erivelto, agradeço aí a sua participação. O canal TV Transamérica está aberto para você vir falar aqui com a gente, apresentar aí tuas ideias, seu trabalho como vereador, e vamos ver se a gente marca aí, na sequência aí, do seu mandato, mais uma entrevista aí para você dizer como que estão as coisas aí em Curitiba. Legal. Quem quiser me acompanhar nos últimos dias do mês, no último, no penúltimo dia do mês, eu faço uma live na minha página, facebook.com/Eri Oliveira. É uma live que vocês podem participar, podem dar opinião, podem xingar, que é o que algumas pessoas fazem, inclusive, gostam de sofrer. Mas muito obrigado pelo convite, foi uma conversa bem produtiva e obrigado por você que ficou aí todo esse tempo nos acompanhando e compartilhe esse vídeo com os amigos, diga que o Erivelto apareceu, falou algumas coisas legais, me perdi em algumas respostas, mas isso é normal de quem está começando. Sim. Legal, agradeço a todos que acompanharam a gente pela TV, pelo Facebook, o Instagram e pelo YouTube. Semana que vem estaremos ao vivo às 19h30 e sábado às 19h30 o reprise desse programa. A você uma grande semana e um grande abraço.